Fala, galerinha! A gente outra vez aqui, desde o dia 16, nem em época de Páscoa a gente larga vocês. Vamos lá, galera. A gente tem que terminar composto orgânico, cara. E para a gente terminar composto orgânico, tá faltando a gente falar de ácido nucleico. Então, vamos lá? Vamos falar de ácido nucleico? Então, vamos. Vamos puxar primeiro a nossa coisinha aqui. Bonitinho, certinho. Olha lá, bonitinho. A nossa apresentaçãozinha. Nós vamos fazer o seguinte, galera. Nós vamos dividir essa apresentação em duas, tá? Nós vamos fazer a primeira parte, a apresentação dos ácidos nucleicos, e já vamos falar de DNA e estrutura. Depois a gente vai entrar numa segunda aula para falar sobre o RNA. Também falar sobre estrutura, função, tipo, um monte de coisa. Tá bom, galera? Então vamos lá? Então vamos, galera. Ácidos nucleicos, o quinto e o último composto orgânico que a gente vai ver. A gente já viu carboidrato, lipídio, vitamina, proteína, demos ênfase em enzima, né? E agora a gente vai falar de ácidos nucleicos, beleza? Posso começar? Então vamos lá, galera. Então, vamos falar de ácidos nucleicos então agora. Aqui, ó. Ácidos nucleicos, tá? As maiores moléculas orgânicas do nosso corpo. Galera, a gente acha que proteínas são as maiores moléculas, não. Mas, por exemplo, tem molécula de DNA, velho, que você deve lembrar que DNA faz cromossomo, né? Cada cromossomo é uma molécula de DNA, né? Então, tem molécula de DNA, mano, que tem mais de 1 metro de comprimento. Uma molécula tem 1 metro de comprimento. Você não consegue ver, mas ela tem 1 metro de comprimento. Imagina, eu não consigo nem imaginar, desculpa, galera, mas não dou conta de imaginar um negócio desse, não. E o segundo tipo, que é o RNA, né? Segundo tipo de ácidos nucleicos, tá? Obviamente, ele chama ácido nucleico, ele tem caráter ácido, óbvio, né? E são encontrados, na sua maioria, no interior do núcleo. Quando eles foram descobertos, eles achavam que só existia dentro do núcleo, né? Depois viu que não, que no citoplasma eu vou encontrar uma quantidade menor, mas eu vou, tá bem? Então, parte dele também é encontrada no citoplasma. Beleza? Então, vamos lá. No que diz respeito a funções gerais, tá? Não específicas, funções gerais de ácidos nucleicos. Então, lá, armazenam, expressam e transmitem as informações genéticas das células e dos seres. Então, você é aquilo que o seu DNA permite, é o que o seu DNA deixa, é aquilo que está escrito no seu DNA. Toda relação que você tem com o ambiente e tudo isso, né? Tudo isso, ambiente, emocional, tudo isso responde a uma base genética que você tem, né? Por isso que pessoas diferentes, né, vão reagir de maneira diferente sobre um mesmo impacto, por exemplo. Agora, nessa época triste que nós estamos vivendo, de quarentena, de afastamento social, etc. e tal. Algumas pessoas se dão muito bem com isso, né? Geneticamente, elas estão aptas a passar por esses períodos, né? E outras pessoas não, já estão subindo em parede. Por quê? A base genética dele é diferente, né? Então, a influência ambiental, ela sempre existe, ela é fundamental, mas ela sempre vai influenciar em cima de uma base genética que o indivíduo já tem. É isso? Estruturalmente falando, né, os ácidos nucleicos são polímeros. Você sabe que polímero são moléculas enormes formadas por repetições de moléculas menores chamadas monômeros, né? Só que nesse caso aqui, esses monômeros, essas moléculas pequenas que juntando um punhado, mas quando eu falo um punhado, eu estou falando na casa dos milhares, milhões, viu, galera? De nucleotídeos, né? Então, por exemplo, eu preciso, olha só, o nucleotídeo já é uma molécula complexa, porque ela é formada por um grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Quando eu estou falando só da pentose e da base nitrogenada, eu estou falando do nucleosídeo, tá? Quando eu estou colocando aqui o grupamento fosfato, aí eu tenho o nucleotídeo. Então, você imagina, um ácido nucleico é formado por uma ou duas cadeias enormes de vários nucleotídeos juntos. Falou? Então, vamos prestar atenção.
eu preciso de uma base nitrogenada, uma pentose e um grupamento fosfato para fazer um nucleotídeo. E eu preciso de milhares desses nucleotídeos para formar um ácido nucleico. Falou? É assim que você tem que pensar. Bom, ainda falando sobre os nucleotídeos, vocês estão vendo aqui o seguinte, ó, o grupamento fosfato ele não é uma variável. Todo nucleotídeo tem um grupamento fosfato. O que é variável? A pentose é variável e a base nitrogenada é variável. Então, eu coloquei no próximo slide aqui, ó, quais são as variáveis dentro dos nucleotídeos. Primeiro, as pentoses, que pode ser desoxirribose ou ribose. Vou voltar ao slide de novo. Então, ó, essa molécula tal pentose aqui, se for de DNA, ela vai chamar desoxirribose. Se ela for de DNA, de RNA, nós vamos chamar de ribose. Tá bom? É assim. Agora, existem as bases nitrogenadas que você está vendo aqui, né? Só que essas bases nitrogenadas podem ser de dois tipos, as púricas e as pirimídicas. Às vezes, pode até anotar aí, viu, galera? Pode dar um break aí na nossa apresentação para você poder anotar aqui. Às vezes, no vestibular, ao invés de púrica, vem purina. E às vezes também no Enem, até no Enem estava assim, ao invés de pirimídicas, vem pirimidina. Então, ó, púricas ou pirimídicas, ou purinas ou pirimidinas. Falou? Qual que é a diferença das duas? A diferença é estrutural, né, galera? Você está vendo aqui, ó. As bases nitrogenadas púricas são aquelas formadas por dois anéis, ó, tipo anel de carbono, anel de benzeno, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho duas e aqui eu tenho dois. Quais são as bases nitrogenadas púricas? A adenina e a guanina. Tá aqui, ó. A adenina encontrada no DNA em um RNA, que a gente vai representar como um A, e a guanina, que também é encontrada no DNA e no RNA, a gente vai representar como um G. Tá bom? Agora, existem as bases nitrogenadas menores, formadas apenas por um único anel, que aí pode ser a citosina, encontrada também no DNA ou no RNA, e a gente vai representar pelo C, você está vendo aqui, ou a timina, que se só encontra no DNA, a gente vai representar por T, e a uracila, que você só encontra no RNA, e a gente vai representar por U. Então, aqui estão as duas púricas, aqui embaixo as três pirimídicas, a timina, que você só encontra no DNA, e a uracila, que você só encontra no RNA. Bom, estruturalmente, a base estrutural está aí. Então, agora, a gente já pode entrar nos ácidos nucleicos devagarzinho. Primeiro, nós vamos falar do DNA, tá bom? Parece complicado, mas não é não, viu, galera? De boa, de boa. De boa, de boa. Vai anotando, vai parando o nosso filminho, vai anotando, tá bom? DNA. Então, vamos lá. O que quer dizer DNA? Ácido desoxirribonucleico. Olha que molécula linda, galera. Linda, linda, né? Ácido desoxirribonucleico, né? É conhecido também como a molécula da vida. Tá? Tudo que a gente conhece que tem vida, comprovadamente tem vida, necessariamente tem DNA. Obviamente, eu estou não falando de vírus, porque vírus eu não sei nem se é vírus. E mesmo assim, a maioria dos vírus também tem DNA. Qual que é a função do DNA? Então, está aqui, ó, coordenação celular e hereditariedade. Então, tudo que eu já falei, tudo que a sua célula faz ou não faz, tudo aquilo que o seu corpo faz ou não faz, tudo aquilo que você responde ou não responde, tudo aquilo que você é influenciado ou não é influenciado, tudo aquilo que você influencia ou deixa se influenciar, tudo isso depende do seu DNA. Tudo isso está escrito, né, na sua informação genética. Falou? Aonde eu encontro o DNA? Depende. Se for uma célula procariota, eu vou encontrar só no citoplasma, até porque você sabe que célula procariota, né, do reino Monera, não tem núcleo. Então, obviamente, eu só vou encontrar DNA no citoplasma. Mas aonde? Ou na cromatina, quer dizer, compondo o cromossomo, não é isso? Ou no plasmídio. Vamos lembrar? Cromatina, né, cromossomo de célula procarionte, é só feita de DNA, não tem histona, tá bom? E o plasmídio é um pedaço de DNA que não está ligado ao cromossomo principal. Então, é um pedaço de material genético, um fragmento do material genético não ligado ao cromossomo principal. Você deve lembrar isso na sua aulinha de bactéria. Tá bom. Agora,
Isso nos procariotos. E nos eucariotos? Nos eucariotos eu vou encontrar tanto no núcleo quanto no citoplasma. Obviamente, no núcleo, fazendo parte da cromatina dos cromossomos. Lembrando agora que esses cromossomos, além do DNA, ele também vai ter histona, né? Histona, uma proteínazinha que a gente já falou em sala de aula. E eu posso encontrar também no citoplasma. Muita gente esquece que organelas como o mitocôndrio e cloroplasto têm o seu próprio material genético, né? São aquelas moléculas são aquelas organelas que acredita-se terem sido incorporadas durante o processo evolutivo, até aquilo que nós chamamos de teoria endossimbiótica, né? Que a mitocôndria era uma antiga bactéria aeróbica que passou a viver dentro da célula e, portanto, trouxe o seu material genético, e que o cloroplasto era uma antiga cianobactéria que passou a viver também dentro da célula, trazendo, nesse caso das células vegetais, trazendo também o seu próprio material genético. Fechou? Beleza. Falando agora da estrutura do DNA. Vamos lembrar? O que eu tenho no nucleotídeo de DNA? No DNA nucleotídeo, eu tenho, então, ó, o grupamento fosfato, que a gente falou que nunca muda. A pentose, que no DNA tem que ser a desoxirribose, não tem jeito. E a base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina e guanina. Como você está vendo, não don't have uracilo. Tá bom? Bom, antes da gente entrar na estrutura propriamente dita, você tem que lembrar ainda que esse carinha aqui, ó, tá? Um famoso cara chamado Chargaff, novinho, né, quando ele descobriu isso. Nessa época, galera, só os novinhos estavam trabalhando com material genético, com DNA e RNA, tá? O Watson era da idade dele, o Crick também era da idade dele, que vão ser responsáveis pela descoberta do DNA, da estrutura do DNA. Era uma molecada que estava trabalhando com isso, com essa nova visão, e acabaram de descobrir. Chargaff, né, tentando descobrir como é que era a estrutura do DNA, porque até então ninguém sabia, ele foi o primeiro cara a se tocar que o número em uma molécula de DNA, que o número de adeninas e timinas eram muito próximos um do outro, não necessariamente iguais, mas muito próximos, e citosina e guanina também, eram dois valores que eram muito próximos. Se eu tinha uma quantidade X de citosina, eu ia ter também uma quantidade X de guanina. Se eu tivesse uma quantidade Y de timina, eu ia ter uma quantidade Y de adenina. Se não igual, muito próximo. E aí Chargaff lançou aquilo que ele modestamente, vamos ser sinceros, chamou de relação de Chargaff, onde diz que A está para B, assim como C está para G, e ambas são iguais a 1. Traduzindo, se eu estou dividindo duas quantidades iguais de adenina e timina, um pelo outro, um dividido pelo outro, que é a mesma coisa, vai dar 1. A mesma coisa aqui. O número de citosina não é o mesmo número de guanina? Então, um pelo outro, quanto que dá isso? Dá 1. Então, galera, ele só não sabia por quê. Ele acabou descobrindo o porquê depois que um tal de Watson e Crick descobriram como é que a estrutura do DNA era. Mas, sem dúvida nenhuma, Watson e Crick se basearam muito no estudo desse Chargaff para chegar à conclusão que eles chegaram. Então, vamos lá ver a estrutura do DNA agora. Isso, galera. Ó. Como vocês estão vendo, o DNA, deixa eu começar do lado de cá, ó. Ele é feito de 2 filamentos, ó, né? 2 filamentos, 1, 2, 2 filamentos, né? 2 filamentos, 2 filamentos. Aqui já está acontecendo a duplicação já, né? Mas aqui, ó, o DNA tem 2 filamentos. Esses 2 filamentos são complementares entre si. Quer dizer, que se de um lado tem adenina, do outro lado tem timina. Se de um lado tem citosina, do outro lado tem guanina, e vice-versa. Né? Então, por isso que a quantidade de adenina e timina vai ser sempre igual, por isso que a quantidade de citosina e guanina vai ser sempre igual. Porque se eu tenho uma de um lado, tem a outra do outro. Se eu tenho a outra do outro, vou ter uma do lado. E é sempre assim, uma púrica sempre ligada a uma pirimídica. Então, é adenina, que é uma púrica, ligada a timina, que é uma pirimídica, ou a guanina, que é uma púrica, ligada a uma citosina, que é pirimídica. Falou? Agora, tem alguns detalhes da molécula que você precisa parar para pensar aqui, galera. Então, você vê aqui, ó, grupamento fosfato, pentose e a timina. Grupamento fosfato aqui, pentose e a adenina.
Por favor, não sei se vocês conseguem reparar, galera, pelo desenho, mas você precisa saber duas coisas. Primeiro, como é que se chama a ligação entre o nucleotídeo de cima e o nucleotídeo de baixo? Essa ligação que você está vendo aqui, ó, essa pontinha de oxigênio que você está vendo aqui, isso tem nome. Todas as ligações que ligam um nucleotídeo ao outro aqui, como é que elas são chamadas? Elas são chamadas de ligação fosfodiéster. Esse R era para estar aqui, tá bom? Ligação fosfodiéster. Acredita, galera, que o ano passado foi a primeira vez que eu vi que isso aqui caiu no vestibular nos últimos 10 anos. Antigamente caía mais, depois parou de cair. E o ano passado caiu isso aqui, galera. Você tinha que lembrar o nome dessa ligação que liga um nucleotídeo ao outro. A gente chama de ligação fosfodiéster, tá bom? É porque eu estou ligando um sal, né, que é o grupamento fosfato, a um álcool, que é a desoxibose, né, o carboidrato, um caráter alcoólico. Agora, uma outra coisa. Eu tenho uma adenina e timina aqui. Você consegue olhar aqui no desenho e ver que tem duas ligaçõezinhas aqui, ó. A gente chama isso de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então, entre A e T, eu tenho sempre duas ligações. Entre C e G, eu tenho 3 ligações. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Por isso que a gente fala que um DNA, isso aqui já caiu no vestibular também. Quanto mais ligações CG eu tiver no DNA, mais estável ele é. Por quê? Cada ligação CG tem quantas pontes? 3. 1, 2, 3. Entre as ligações AT, quantas ligações eu tenho? 2. 1, 2. Então, obviamente, como essa tem mais ligações de hidrogênio, ela é mais estável do que essa que tem menos ligação. Falou? Uma outra coisa que você precisa saber. Você consegue reparar que essa molécula está com a pentose virada para cima e essa molécula está com a pentose virada para baixo? Você percebeu isso? Por quê? Porque uma está de cabeça para baixo com a outra. Uma está de cabeça para baixo em relação à outra. Por isso você tem que aprender uma outra coisinha agora, que é isso aqui, ó. É o sentido dos filamentos. Ó. É o seguinte, isso aqui é a pentose. Isso aqui é o grupamento fosfato. Presta atenção, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é o oxigênio, que fica aqui em cima da igrejinha, né, da pentose. Aí eu tenho que numerar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Por ser uma bentose, né, não é uma pentose, então tem que ter 5 carbonos. Monossacarídeo com cadeia de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora preste atenção aqui, galera. Qual é a ligação que está livre aqui, nessa molécula? É a ligação do carbono 5. A ligação do carbono 5. Por isso que a gente fala que esse filamento está no sentido 5 linhas, 3 linhas. Qual é a ligação aqui de baixo do carbono que está livre? A ligação do carbono 3. Então, você está vendo, ó, aqui seria o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, né? A ligação 3 está vazia. Então, por isso que a gente fala, ó, sentido 5 linhas, 3 linhas. Do lado de cá, como ela está de cabeça para baixo, o sentido é o inverso, né, galera? Aqui, ó, a 5 que está vazia e a 3 que está vazia. Então, vai ser aqui o sentido 3 linhas, 5 linhas. Isso só para não dizer que uma está de cabeça para baixo em relação à outra. Falou? Lembrando que todas as leituras, todos os processos envolvendo o DNA, sempre vai usando essa fita do sentido 5 linhas, 3 linhas, tá bom? Tá bem? É meio complicadinho isso aqui, mas é legal. Isso aqui é uma tirinha que está entre as 5 maiores tirinhas de todos os tempos, que falava da Mafalda, né, galera? Um importante, famoso personagem do gibi antigo, né? Mais antigo, mas que é muito legal, que eu recomendo você ler, muito jeitado, que não é nem uma tira, é um quadro só, e ficou marcado como uma das 5 maiores tirinhas da história. E que o Felipe chega para Mafalda e pergunta, né? Mafalda,
às vezes me pergunta, né, qual é o sentido da vida? Numa ideia existencial, né? E ela, uma boa bióloga, deve ser, né? Usou aquela resposta que a gente da biologia ligava, né? Não, o sentido da linha, 5 linhas, 3 linhas. É porque essa é a ideia, né, da informação genética. Ela segue nesse sentido aqui, de 5 linhas, 3 linhas, ou de 5 linhas, 3 linhas. Tá bom? Origem do DNA. De onde veio o DNA? Aqui eu tenho um DNA, não tem? Ó, T, A, T, C, G. Isso aqui é um DNA. Só que agora eu estou formando 2 DNAs, um aqui e outro aqui. Não é isso? Então, por isso que esse processo é chamado de duplicação. A partir de um DNA, eu vou formar 2 DNAs. Só que isso, como é que acontece? Você tem que guardar, gente, por favor, guarda o nome dessas enzimas e a função de cada uma delas. Para o vídeo, anota, tá bom? Então, vamos lá. Como é que é a dinâmica disso aqui? Primeiro, vai vir uma enzima aqui chamada DNA-gerase e vai abrir o DNA, jogando um filamento para um lado e um outro filamento para o outro lado. Tá? Então, a DNA-gerase ela vai romper com essas pontes de hidrogênio aqui, ó, separando os 2 filamentos. Tá? O filamento roxinho e o filamento amarelinho. Bom, esse é o papel da DNA-gerase. Aí vai vir outra enzima, que é a DNA polimerase, que vai fazer os novos filamentos do DNA, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, que é o azulzinho. Tá vendo? Tá? A enzima é a DNA polimerase, a enzima mais importante desse processo aqui. É a enzima que vai sequenciar um novo filamento de DNA. Um complementar ao de cima e o outro complementar ao de baixo. E depois que esses filamentos são formados, eu preciso ligar o filamento novo ao filamento antigo. Eu preciso ligar o filamento novo ao filamento antigo. E agora eu vou contar com a terceira enzima. Que enzima que é? A ligase. A terceira enzima aqui que funciona, ela vai de novo estabelecer as pontes de hidrogênio entre os filamentos de um lado e os filamentos do outro lado. Ó, os filamentos os nucleotídeos desse filamento antigo com o filamento novo, os filamentos os nucleotídeos desse filamento antigo com o filamento novo de novo. Então, vamos repetir, eu tenho 3 enzimas. A DNA-gerase abre o DNA. A DNA polimerase forma os novos filamentos. E a DNA ligase liga os novos filamentos aos antigos filamentos. Lembrando que cada molécula de DNA ela não pode ser considerada nova. Né? Por que não? Por isso que a gente fala que a duplicação dela é sempre conservativa. Porque isso aqui vai virar uma nova molécula de DNA. Só que essa nova molécula de DNA mantém um filamento do DNA original. Assim como essa molécula do DNA aqui, ó, vai manter, ó, o amarelinho, um filamento do DNA original. Repito. Então, toda duplicação do DNA ela é semi-conservativa, porque cada novo DNA mantém o filamento do DNA original. Fechou, galera? Entenderam? Pegou o nome das 3? Beleza. Então, é o seguinte agora, galera. Então, a gente vai dar uma paradinha agora e depois a gente volta para a segunda parte da nossa aula falando sobre o RNA. Fechou? Aqui. Aí a gente volta, então, para terminar os ácidos nucleicos. Falei para você que era fácil, não era esse bicho de cabeça. Falou, galera? Beijo. Tchau.